Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Estamos chegando, o Telejornal NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta sexta-feira, semana indo embora e um novo mês começando, é o mês de agosto. Vamos aos destaques desta edição. Roubo de celular é dor de cabeça em todo o Brasil, mas no Rio Grande do Sul os números caíram. O estado teve a menor taxa do país no ano passado, segundo o novo anuário da Segurança Pública. Criadores de ovelhas estão no prejuízo com ataques de cães no interior do Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul já são dezenas de casos só neste ano. Existe o aconselhamento por parte da Patrulha Comunitária do Interior de que se façam boletins de ocorrência até para, a nível de estado, termos números registrados dos casos de ocorrências no município de Cachoeira do Sul e região. Mas o produtor vem cansado dos registros porque, infelizmente, o cão não é identificado. No quadro Vida Animal, o veterinário Edson Salomão fala sobre o Cervoaxis, um animal muito belo, mas que não é uma espécie nativa e que tem causado riscos ao ambiente. Cachoeira do Sul vira palco do tradicionalismo gaúcho neste fim de semana. A cidade recebe o 73º Congresso do MTG, que movimenta o Parque da Fenarroz com gente de todo o estado. E a gente conta todos os detalhes, vamos falar um pouquinho sobre cultura gaúcha aqui no Telejornal NT Sul nesta sexta-feira. E você de casa, é sempre muito bem-vindo por aqui. A gente gosta demais de ter você fazendo o NT Sul junto com a gente, trazendo, enviando para a gente as suas percepções, a sua opinião sobre o que acontece na nossa sociedade e também contando aquilo que está ocorrendo onde você está, tá bom? Então manda para a gente mensagem no nosso WhatsApp 51997697129, número na telinha. Você pode gravar um áudio, mandar para a gente, mandar uma foto, um vídeo ou o seu texto e a gente põe no ar. Nós temos as nossas lives que já estão também transmitindo, facebook.com/TV Cachoeira. Além de assistir no Facebook, você pode comentar nesta live e o mesmo vale para o canal do YouTube, no ar também, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. A gente começa o NT Sul falando de uma prática que gera prejuízo e exige cuidados em todo o Brasil, que é roubo de celulares. Pois o Rio Grande do Sul registrou a menor taxa desse crime no Brasil no ano passado. Os dados são do Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2025. Como você se sente para usar o celular na rua, na praça ou em qualquer ambiente público? Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, está mais seguro conversar com alguém ou fazer uma pesquisa enquanto caminha pela cidade. De uns anos para cá melhorou bastante, sinto mais seguro, tanto é, posso sentar, caminhar de noite aqui é tranquilo, para mim é tranquilo. Aqui é sempre tem sempre que ficar olhando, sem ficar de olho. Eu fui assaltada uns 2 meses atrás. Ano passado eu fui assaltada 2 vezes, então tá bem difícil e eu não acho que mudou muita coisa. Nos últimos meses eu vi um assalto só com roubo de celular, eu não vi mais. De 2023 para 2024, houve queda de 13,4% no roubo e furto de aparelhos em todo o país. A diferença entre os crimes é que o roubo envolve violência ou ameaça durante a ação. O Rio Grande do Sul teve a menor taxa de roubo e a segunda menor de furtos de telefones móveis entre todos os estados brasileiros. Nos últimos anos, nós estamos tendo uma recomposição de efetivo de maneira gradual, né? O que nos permite maior presença junto dos grandes centros onde esse tipo de delito se concentra, né? Aliado a isso, nós temos um investimento em equipamentos. Nós estamos utilizando, inclusive, para esse patrulhamento preventivo, drones, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, na Assis Brasil ou no centro da cidade. As maiores quedas foram registradas nos grandes centros urbanos, como Porto Alegre, região metropolitana, Vale dos Sinos, Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas. E para que os números continuem caindo, a população também pode fazer a sua parte. Não só tendo mais atenção quando da utilização do telefone, isso ocorre cotidianamente, né? As pessoas hoje acabam perdendo o foco do entorno e
na utilização do próprio telefone, né? O que facilita a ação delituosa, né? E, da mesma forma, desconfiar de eventuais promoções de telefones que são muito baratos, né? Certamente eles não têm uma fonte confiável. Sempre o celular no bolso, ou então, durante o dia, eu fico mais atento com ele na mão mesmo. Se eu preciso mexer no celular na rua, seguro bem o celular e tem que ficar sempre de olho, né? Não tem como tu não ficar de olho em todos os lugares. Definitivamente nas cidades brasileiras não dá para dar bobeira, né? Sair andando aí à toa, com o celular na mão, mandando mensagem, porque o risco de ter aí esse equipamento levado por alguém é realmente um risco bastante grande. E você de casa já enfrentou esse desafio, essa situação que é constrangedora e assim, gera um transtorno que é bastante grande para a gente, né? Além da perda de um bem que vale bastante, hoje os telefones têm um custo, todos eles, bastante elevados, tem o transtorno também dos contatos, de conseguir falar com as pessoas, então é algo que faz parte da vida da gente. E você, já teve seu celular roubado alguma vez? Como é que lidou com isso? Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e o WhatsApp está na tela para você participar também. 51997697129. Bom, a gente fala agora sobre Cachoeira do Sul, sobre um assunto que vem ganhando repercussão já há um bom tempo por aqui, que é a questão do estacionamento rotativo pago. Então a gente traz as últimas atualizações para você. O relator da comissão especial que analisa o projeto de implantação do estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul, o vereador Edmar Garcia, não protocolou o relatório que apresenta um parecer final do trabalho dos vereadores até o final do prazo, que encerra hoje. Ele também não vai apresentar esse relatório. Por telefone, ele informou que aguardava uma negociação em andamento entre o líder do governo, Serginho Cos, e o prefeito municipal para assegurar uma emenda ao projeto. Já o vereador Serginho Cos, também por telefone, assegurou que a negociação está avançada com o executivo. Ele afirma que o projeto será votado na sessão ordinária do dia 11 de agosto, com garantias de participação do Legislativo, da Câmara de Vereadores, nas decisões sobre a operacionalização do serviço. É que o projeto original autorizativo prevê que todas as decisões sobre a implantação do rotativo em Cachoeira do Sul serão oficializadas mediante decreto do prefeito. A comissão especial já havia pedido a prorrogação dos trabalhos por 30 dias, alcançando 2 meses, prazo limite previsto em regimento para apresentação do relatório final. O processo legislativo não prevê que, nesta etapa, o Executivo possa apresentar emendas a projeto de sua autoria. Apenas os vereadores é que podem apresentar emendas. Por meio de mensagem, o vereador Serginho Cos informou que a comissão especial será recriada com os mesmos membros para conseguir concluir o trabalho de análise do projeto. A gente vai acompanhar e tentar entender melhor o desfecho dessa questão, né? O Sindicato dos Funcionários Municipais de Cachoeira do Sul, em assembleia realizada na noite de ontem, rejeitou a proposta de emenda da comissão especial ao projeto de lei que altera as regras do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. A comissão apresentou a proposta de ampliar de 50% para 80%, mais 10%, a pensão por morte para o cônjuge. Além da rejeição a essa proposta, os servidores apontaram ainda outras exigências para a aprovação das mudanças. A votação foi unânime e, a partir desta Assembleia, já está em estudo a paralisação dos funcionários municipais de Cachoeira do Sul. Gente, quinta-feira da próxima semana, dia 7 de agosto, o Salão de Eventos da Sociedade Rio Branco será transformado em uma arena de oportunidades para 30 empreendedores de Cachoeira do Sul e região através da Feira de Negócios do Sebrae. O objetivo é colocar esses fornecedores de produtos e serviços de gastronomia na vitrine e também conectá-los a novos clientes. A Lena Caetano participa com a gente agora e traz todos os detalhes desse evento importante. Boa tarde, Lena.
Olá, Daniel, amigos do NT Sul. É isso mesmo, Daniel. O Sebrae tem um programa chamado Move Mais, que presta assessoria, assistência a pequenos empreendimentos. Durante um ano, esses empreendimentos têm assessoria do Sebrae. E são esses empreendedores que serão destaque nessa mostra, nessa feira de negócios que vai acontecer em Cachoeira no próximo dia 7. A gente vai ter mais detalhes a partir de agora com o secretário André Bessoff, que está por parte da Prefeitura à frente desse evento. Secretário, dia 7, então, vai ser o dia da grande mostra dos serviços, dos produtos dessas empresas que estão dentro do Move Mais. É isso? Boa tarde. Isso, boa tarde. A gente recebeu, então, com muita alegria o convite do Sebrae para a gente promover a primeira feira de negócios aqui em Cachoeira, relacionada ao ramo de gastronomia e serviços de gastronomia. Então a gente vai promover no próximo dia 7 de agosto, da 1h30 às 5h30, na Sociedade Rio Branco, um encontro onde vamos aproximar os fornecedores de alimentos do ramo gastronômico e prestação de serviço de quem compra para poder ofertar no seu mercado, nos seus restaurantes, enfim. Então a gente vai fazer toda essa aproximação para tentar fomentar um comércio, trazer produtos novos, agregar produtos novos na nossa comunidade. Salientando que em Cachoeira do Sul nós temos 5 empresas que participam desse programa Move Mais, mas são empresas de toda a região aqui que vão vir expor seus produtos. Então será uma grande oportunidade de quem é dono de mercado, quem é dono de restaurante, loja de conveniência, bares, enfim, de ir lá visitar. Vão ter as empresas expondo seus produtos, vão poder ali degustar, conhecer mais os detalhes desse produto para possivelmente poder ofertar no seu empreendimento, no seu negócio. Isso fazer uma grande corrente positiva na nossa economia, trazendo coisas novas para a cidade e movimentando o nosso comércio, que é o grande objetivo da feira. Secretário, importante destacar que a feira vai ser em Cachoeira do Sul, mas não é só para empresários de Cachoeira, empreendedores de Cachoeira, e também para empresas interessadas de Cachoeira do Sul. É isso, envolve toda a região e até o estado. Isso. A gente está fazendo uma grande divulgação na região, chamando prefeituras vizinhas, CDLs, entidades ligadas ao serviço, para terem conhecimento desse grande evento no próximo dia 7, justamente por isso. Para a gente promover um grande encontro, queremos ter lá com certeza 200 pessoas visitando, conhecendo, teremos aproximadamente 30 expositores expondo os seus produtos. Então é um grande momento, é a nossa primeira feira de negócios promovida na gestão. Esperamos que a comunidade aceite, que vá lá prestigiar, entender porque isso que a Cachoeira precisa movimentar um pouquinho diferente a sua forma de aproximar, de fazer negócios, até para a nossa estima melhorar, para nós entender, fazer as coisas acontecerem de forma mais permanente, mais constante. Então é com esse objetivo que a gente está promovendo e espero que a gente consiga ter êxito, salientando que quem quer lá visitar e quer possivelmente comprar um produto, se possível fazer a inscrição no site da Prefeitura, tem no site do Sebrae, para a gente já poder organizar de forma melhor e receber essas pessoas que queiram conhecer os produtos, para já ir promovendo os encontros de forma mais organizada. A gente coloca na tela então o contato para que esses empresários, essas pessoas interessadas, essas empresas interessadas em comprarem, adquirirem, conhecerem, participar deste evento, então, que faça a sua inscrição prévia, é isso? Isso é importante porque daí ajuda a organizar a questão de nós promover os encontros, né? Porque é da 1h30 às 5h30, mas a gente consegue ir promovendo de forma escalonada, não fica todo mundo esperando por um tempo grande. Se possível, se inscrever seria mais interessante para a organização do evento, mas enfim, da 1h30 às 5h30 a gente vai estar disponível lá, a gente vai fazer essa tarde de negócios na Sociedade Rio Branco, convidamos toda a comunidade, convidamos aqueles empreendimentos ligados ao ramo da gastronomia e também aos serviços de gastronomias, que é serviços como garçons, a energia solar, entre outros, para estar presente lá, conhecer novos produtos e se a gente conseguir aproximar alguns negócios para virem para Cachoeira, ou o próprio produto de Cachoeira conseguir expandir o seu potencial aqui na cidade, a gente vai ficar muito feliz e vai atingir o grande objetivo que é essa feira. Tá bom, secretário, obrigada pela participação. A gente segue acompanhando, seguramente antes do evento a gente volta a falar sobre este assunto. Você que nos acompanha então e é empreendedor, é empresário, aí está a dica para você participar no dia 7 de agosto lá na Sociedade Rio Branco dessa feira de negócios promovida pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura, CDL e também com a Sicredi. Daniel Nunes. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Convite feito para você de casa, para os empreendedores. É muito bom a gente ter esse ambiente de negócio sendo fomentado, né? Estimulado também, que a gente espera que todos possam viver bem, com dignidade, os negócios prosperando. Isso significa mais geração de empregos também. Então, fazemos sempre questão de trazer essas informações aqui no Telejornal NT Sul.
Gente, criadores de ovinos no Rio Grande do Sul têm enfrentado uma crescente preocupação com ataques de cães aos rebanhos. A situação é agravada pela dificuldade em identificar e responsabilizar os donos dos animais, o que compromete a adoção de medidas preventivas eficazes. Em Cachoeira do Sul, dezenas de ataques já aconteceram nesse ano em diversas regiões do interior. Sem ações concretas, os prejuízos tendem a continuar, afetando diretamente a continuidade dessa atividade. A situação se agravou nos últimos meses em todo o estado do Rio Grande do Sul e ganhou destaque nas redes sociais. Imagens e vídeos de ataques de cães a rebanhos passaram a circular com frequência, chamando a atenção para um problema antigo que persiste há anos sem uma solução efetiva ou imediata. Em Cachoeira do Sul, a situação segue essa tendência alarmante. De acordo com o Núcleo Cachoeirense de Criadores de Ovinos, somente em 2025 já foram registrados dezenas de ataques, a maioria deles cometidos por cães, embora também haja ocorrências envolvendo javalis. O que torna o cenário ainda mais desafiador é a dificuldade de registrar formalmente esses ataques. A principal justificativa apontada pelos produtores é a impossibilidade de comprovar a origem dos animais predados. Muitos dos cães envolvidos são animais abandonados à beira de estradas que, sem rumo, acabam invadindo propriedades e atacando os rebanhos. Há também animais de caça que se perdem da matilha e acabam atacando ovelhas para se alimentar. Um dos maiores problemas hoje, para o pequeno, para o médio, até mesmo para o grande produtor de ovinos, é o cão errante, o que está na estrada. E a gente sempre costuma fazer uma analogia. Se nós, produtores rurais, temos um animal que rompe as barreiras do campo e passa para a faixa de domínio público e Deus o livre causa um acidente, a culpa desse acidente é do tutor desse animal. Então por que um animal que está na faixa de domínio público, entre aspas, responsabilidade do poder público, invade uma propriedade, causa danos e o produtor não tem nem o ressarcimento e nem o controle dessa situação? Se o cão está na estrada, não tem um tutor conhecido ou de conhecimento, infelizmente é de responsabilidade do setor público, responsabilidade do município. Existe o aconselhamento por parte da Patrulha Comunitária do Interior, que é muito presente no nosso interior, a PCI, a Ambiental também é muito presente, de que se façam boletins de ocorrência até para, a nível de estado, termos números registrados dos casos de ocorrências no município de Cachoeira do Sul e região. Mas o produtor vem cansado dos registros porque, infelizmente, o cão não é identificado. 90% dos casos, durante o ataque, o proprietário dos animais não consegue intervir, ocorre durante a noite ou não consegue identificar os cães, e a única ferramenta que se tem hoje para se tentar amenizar essa situação é a munição letal. O produtor que tem posse e porte de arma dentro da propriedade, utilizando de munição letal para tentar abater esses cães. Mas muito ocorre do produtor não conseguir identificar qual cão foi, ou identificando o cão não consegue vincular a um tutor, ou seja, tu não consegues responsabilizar o suposto dono desse cão e muito menos ter o ressarcimento. O desestímulo com os prejuízos econômicos geram insegurança e frustração, o que resulta no abandono da atividade. Sem medidas eficazes, o problema tende a se intensificar, comprometendo não apenas a produção ovina, mas também o bem-estar animal e a permanência da atividade no campo. Trazer os rebanhos para posar todos os dias perto de casa muitas vezes é impossível, por logística propriamente dito. Às vezes os ataques ocorrem do lado da casa, durante a noite. Às vezes os ataques ocorrem nas propriedades que são um pouco maiores, os animais inevitavelmente precisam estar um pouco mais distantes da propriedade. Então, da porteira para dentro, infelizmente, não há uma solução. Acredito que uma primeira solução seria diminuir a presença de cães sem tutor que estão circulando nas estradas. E eu acho que cabe também destacar uma questão muito importante. O produtor, fazendo novamente minha culpa, tem mania de direcionar essa culpa a alguém. E há uma categoria pagando muito por essa culpa, que são os controladores populacionais do javali, os caçadores de javali. Os grupos habilitados a controle de javali que entram nas propriedades mediante autorização do proprietário, vinculação na matrícula da propriedade, autorização em cartório, cães treinados,
esses cães muito dificilmente causam prejuízo nas propriedades. Ou seja, os cães de caça que causam esses prejuízos são dos caçadores não habilitados, dos caçadores muitas vezes que invadem propriedades, dos caçadores que são funcionários de outras propriedades e vão com cães que não têm esse treinamento. O cão aprende a sair durante a noite e quando às vezes o funcionário está em serviço, o cão sai sozinho, causando todo esse prejuízo. O município de Cachoeira ele tem esse problema de saúde pública e um problema de saúde ambiental, que é o abandono, né, dos animais, é um problema crônico, que é de responsabilidade também da comunidade. E aí, para responsabilizar também a comunidade, lembrar da guarda responsável, a gente sempre está fazendo uma grande força-tarefa para fazer a fiscalização desses abandonos. Então, que essas pessoas possam anotar a placa de carros, né, enquanto aconteceu o abandono, se sabe de onde vem esse animal, fazer uma denúncia com o nome, né, do proprietário que abandonou, quando foi abandonado, se tiver mais ou menos a data, né, para que essa investigação seja feita e os responsáveis punidos. O recolhimento desses animais não tem como ser feito, né? Porque o abrigo está superlotado e com essa superlotação a gente não tem bem-estar para esses animais, para eles serem recolhidos. Então, a nossa orientação é que a denúncia de abandono seja feita e a prefeitura ela entra com a castração gratuita, né, através do castramóvel, assim como a identificação individual pelo microchip. Esses animais, então, eles devem ser colocados em um lar temporário, talvez com o apoio das ONGs, que são muito parceiras aqui na comunidade, mas, infelizmente, nós não temos como uma solução imediata só por parte da prefeitura. O assunto, que é tratado de forma alarmante aqui no estado, também deve ser discutido em mais uma edição da Expo Inter, que acontece agora entre os meses de agosto e setembro. Essa discussão vai ser levantada pelos criadores e também núcleos de todo o estado, para tentar encontrar uma solução imediata para esses ataques que vêm crescendo nos 4 cantos aqui do Rio Grande do Sul. Assunto importante. Bom, e a gente segue falando agora sobre vida animal, às sextas-feiras aqui no Telejornal NT Sul. A gente tem o comentário do Dr. Edson Salomão, veterinário Edson Salomão, trazendo dicas importantes sobre o cuidado dos pets, falando também sobre a nossa fauna, né, sobre animais silvestres. E hoje é sobre isso. O Dr. Salomão fala sobre o cervo axis, que é um animal realmente muito bonito, muito belo e tem sido registrado cada vez mais aqui no Rio Grande do Sul, mas não é uma espécie nativa, né? Ele não faz parte originalmente da nossa fauna e isso tem causado alguns problemas, alguns desafios e o Dr. Salomão explica agora. Atendendo a pedido de telespectadores, eu vou falar sobre o cervo chital, também conhecido como cervo axis. É uma espécie muito linda e a sua beleza é um problema, porque ninguém quer permitir que ele seja eliminado das suas propriedades. O cervo axis é um cervo grande, ele tem uma galhada, o macho tem uma galhada muito bonita e ele é todo pintadinho de branco e todo mundo gostaria de ter na sua propriedade alguns exemplares para animal ornamental. Então eles são muito lindos e isso se torna um grande problema. Então eles perguntaram por que eu falei no javali e não falei nessa espécie. Bom, eu não falei no cervo, que realmente eles têm razão, é um problema tão grave quanto o javali. Eu não comentei porque eu tenho, há tempo atrás, um programa que eu falo sobre isso. E nós temos até imagens de um exemplar que apareceu aqui em Cachoeira, perto da SUC. É uma região assim, urbana de Cachoeira do Sul, né? Até bem próximo de uma avenida principal de Cachoeira. Apareceu um exemplar e foi filmado por uma câmera de segurança de uma residência e depois ele foi capturado porque os cães começaram a perseguir ele e o pessoal chamou a patrã e foram direto lá para a clínica, foi tratado, depois aqui no zoológico também. Mas, então, esses animais são um problema bastante grave. Eles não são da nossa fauna. É uma espécie invasora que tem uma origem asiática, né? A Índia tem muito. Em 1930, tem registro que eles vieram lá da Índia para a Argentina e o Uruguai. Eles fogem e acabaram vindo
para o Brasil através do Rio Grande do Sul, né? Porque é fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Então eles foram passando e hoje já se encontra no Mato Grosso, tem registro, tem São Paulo. E aqui em Cachoeira do Sul, na região do Irapuazinho, apareceu 3, conscientizar as pessoas que não devem criar esses animais porque são espécies que no país de origem são importantíssimos. No país de origem, eles fazem parte da cadeia alimentar de vários predadores, como tigres, onça, leões, esses animais grandes, de grande porte, assim, né? Então, eles estão causando uma concorrência desleal com as espécies de cervos que nós temos no Rio Grande do Sul e no Brasil, porque os nossos não têm essa galhada enorme. E eles são de porte menor. Eles fazem uma concorrência muito grande no que diz respeito à alimentação também, porque eles são herbívoros, então eles ficam pastando e nas florestas tem alguns pastos que são fundamentais para a sobrevivência das espécies, né? Então, eles fazem essa concorrência com os cervos da nossa região, porque eles não são daqui e eles vieram, esse problema foi causado pelo homem. Então, o homem que é responsável por trazer essa espécie, porque eles não vieram por conta própria lá da Índia e chegaram até o Rio Grande do Sul. O cervo-ax é um problema muito grave também no que diz respeito à transmissão de doença. Por ser um herbívoro e ter o sistema digestivo parecido com o dos bovinos, eles têm mais facilidade de transmitir doenças que poderiam afetar os nossos rebanhos. Então, essa beleza dele se torna um problema porque esses animais não são para serem criados sem estarem legalizados perante as autoridades governamentais, né? No caso, o IBAMA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Eu sei também de um cliente que comentou que na propriedade do vizinho tem um bando já que está vivendo já próximo à Cachoeira do Sul, claro que selvagem, né? Esse cervo que, se não forem tomadas medidas rigorosas para o controle, vai ser um problema muito grave, porque eles vêm perdidos, se deparam, estão numa rua quase central de Cachoeira do Sul. Então, pessoal, vamos pensar um pouquinho, não se deixem ficarem atraídos por essa beleza, porque eles são um problema muito grave. Há quem diga que sejam tão perigosos quanto os javali no que diz respeito à transmissão de doenças. Até a próxima. Hora daquele espaço que a gente reserva para você de casa se manifestar, contar a sua informação, comentar sobre os diferentes fatos do dia. Você já sabe como participar aqui do Telejornal NT Sul, aqui na programação da Novo Tempo? Tá com o celular na mão? Manda mensagem pra gente, o WhatsApp é o 51997697129, número que tá na telinha. Como eu sempre digo, deixe salvo já no seu smartphone, porque aí fica mais fácil para você participar ao vivo com a gente aqui no Telejornal NT Sul e também para falar com a gente a qualquer momento do dia, para relatar algo. Nossa produção utiliza esse mesmo número e aí você de casa pode também contar algo que está acontecendo, sugerir uma reportagem e aí assim colaborativamente nós vamos fazendo o Telejornal NT Sul junto com você todos os dias. Vamos para a telinha, recados que já estão chegando aqui. Mensagem da Célia Moraes, de Rio Claro, São Paulo. Não uso o celular na rua e, se tocar, eu entro em algum comércio e vejo quem ligou e retorno, se necessário. É preciso ter muito cuidado. Grande abraço a todos os cachoeirenses. Obrigado, Célia, pela participação. Abraço para os amigos de Rio Claro, São Paulo. A Célia está comentando sobre isso. Nós abrimos essa edição falando sobre roubos de celulares, que é uma dor de cabeça verdadeiramente para todos os brasileiros, especialmente em áreas urbanas. E aí trouxemos aqui um dado positivo. O Rio Grande do Sul ficou com a menor taxa desse crime em 2025. Aliás, em relação aos dados de 2024, né? Saiu no anuário desse ano. Então, algo positivo, mas não dá para dar bobeira ainda assim. É um mal que afeta todas as cidades. E aí entra o outro aspecto, que é justamente
não comprar um celular que há ali algum indício, alguma chance de que ele tenha sido furtado, roubado. A gente também precisa ter essa consciência, né? Justamente para não alimentar esse crime. Se as pessoas roubam, é porque alguém compra. Existe aí também um recebimento dessas mercadorias, infelizmente. Obrigado a Célia pela mensagem e também pela prática que ela adota aí de cuidado. A Ana Rodrigues está participando com a gente. Vô Ademir com os netos, Caio, Isis e Ágata. Olha só que turma bonita. Obrigado, Ana, pela participação. Um abraço para o seu Ademir e também para o Caio, Isis e Ágata. Muito obrigado a vocês pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. Temos mais recadinhos. O Aldoni Francisco de Moura está fazendo uma pergunta importante. A gente está devendo resposta, inclusive, para esse assunto, mas estamos buscando a informação, viu, Aldoni? Gostaria de saber por que está demorando para liberar o restante das escrituras das casas do bairro Funcap. Aqui em Cachoeira do Sul, começou esse projeto para justamente regularizar, não é, as casas, moradias, enfim, e nós estamos devendo aqui essa informação especificamente sobre o bairro Funcap. Então, muito obrigado, Aldoni, pela pergunta, assunto bem importante. Daqui a pouquinho tem mais recados e você de casa pode continuar falando com a gente, mandando o seu recado. A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana, tem o quadro Semana pelo Mundo e ainda Cachoeira do Sul virá palco do tradicionalismo gaúcho neste fim de semana. A cidade recebe o 73º Congresso do MTG, que movimenta o Parque da Fenarroz com gente de todo o Rio Grande do Sul. Nós voltamos já. NT Sul já de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa sexta-feira para você, obrigado pela companhia com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo? Começamos com imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia bonito, algumas nuvens, poucas, é verdade, mas a temperatura já não ficou tão baixa hoje ao amanhecer, temperatura agradável nesse momento aqui na região central da cidade de Cachoeira do Sul, centro do estado do Rio Grande do Sul, a partir de onde geramos o telejornal NT Sul para diferentes regiões do Brasil. Está chegando agora o Gustavo Verardo, meteorologista, com detalhes sobre o tempo. Olá a todos, bom dia. Sexta-feira vai iniciando com temperatura um pouco mais alta se comparada com os últimos dias. E é justamente isso o nosso destaque de hoje. O vento vira para norte e aquece. A máxima hoje atinge 25 graus, em uma tarde que vai lembrar a primavera ao invés do inverno. Hoje o sol segue aparecendo entre algumas nuvens, não há previsão de chuva, mas tem aumento da cobertura de nuvens a partir da noite. No sábado, a tensão tem virada no tempo, uma frente fria avança, trazendo pancadas de chuva e não se descarta risco de temporal de forma isolada neste sábado. A chuva pode vir acompanhada de trovoadas e descargas elétricas. Antes disso até faz um pouco de calor, com mínima de 14 e máxima de 22 graus. Para o próximo domingo, céu nublado, encoberto, mais umidade, mínima de 11 e máxima de 18 graus. Para o domingo, a tendência é de céu com bastante nuvens, mas a princípio sem chuva. E no Rio Grande do Sul, essa frente pode causar aí a ocorrência de vendavais em trechos do oeste, campanha e centro do Rio Grande do Sul. Não há expectativa de altos acumulados, mas a chuva pode vir acompanhada de trovoadas e descargas elétricas, acumulados em média no estado gaúcho que não passam muito da faixa dos 15 milímetros. Então, depois de uma sequência de dias de tempo seco, neste final de semana o tempo vira já no sábado com chuva e trovoada. Até semana que vem. Hora de mais recadinhos aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado a você que separa um tempinho para se manifestar, para emitir a sua opinião sobre os fatos do dia e para relatar também o que está acontecendo onde você está. Assim a gente vai compreendendo um pouco o nosso dia a dia, tudo que acontece à nossa volta. Na tela, o número do WhatsApp para você também participar e aqui na telinha os recadinhos que vão chegando. Começando pelo seu Cláudio, que está mandando aí o seu recado. Vamos assistir. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da NT Sul. Cada vez que eu vou sair, eu levo o meu celular, aquele que dura só 3 horas a bateria. O novo eu deixo em casa. Porque se levar, não tem muito prejuízo. Abraço, Daniel. Tchau, tchau.
É isso aí, meu amigo Cláudio. Grande abraço para o senhor, para a família aí também, para a esposa. É isso aí, a gente tem que ter cuidado com o celular, não dá para dar bobeira. O crime está aí, né? Não deveria ser assim. A gente precisa realmente de um ambiente que seja seguro, que a gente possa sair em paz, mas a realidade da vida tem sido um pouquinho diferente, então a gente tem que fazer realmente a nossa parte. É isso. Mais recadinhos aqui da audiência. O Rogério Gonçalves Machado, sobre a entrevista com o pessoal do Sempra, fico me perguntando, se eu pego um cachorro desses que atacam as ovelhas, o que eu faço com ele? Pois não tem vagas no Sempra, assim fica difícil. Precisamos de alternativas, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela tua participação e pela observação que é importante. Ele está tratando dessa questão de cães que atacam ovelhas aqui no Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul está enfrentando isso também, com um prejuízo bastante significativo. Daqui a pouco, mais recados da nossa audiência. Agora é hora do quadro Semana pelo Mundo. O destaque da edição de hoje vai para a China, que admitiu falhas graves na gestão das chuvas que atingiram o país na última semana. Mais de 60 pessoas morreram e outras seguem desaparecidas. Fortes chuvas deixaram pelo menos 60 mortos no norte da China na última semana. Só em Pequim, 44 pessoas morreram e 9 estavam desaparecidas até o meio-dia de quinta-feira. Essa foi uma das enchentes mais mortais que atingiram a capital chinesa em anos. As autoridades de Pequim admitiram falhas nas ações preventivas, afirmando que o conhecimento dos fenômenos meteorológicos foi insuficiente para conter a força das chuvas. Bombeiros conseguiram controlar algumas das dezenas de incêndios florestais que assolaram Portugal nesta quarta-feira. Cerca de 2.000 bombeiros, apoiados por aviões, foram mobilizados para 7 grandes incêndios no norte e no centro do país. Um dos maiores, perto de Arouca, foi o que mais mobilizou recursos, contando com a atuação de 780 bombeiros, 260 veículos e 8 aeronaves. Situação semelhante aconteceu na Espanha, onde o fogo levou à evacuação de vilas e ao fechamento de estradas. O desespero da catástrofe da fome em Gaza fez milhões de palestinos correrem pelo território atrás de suprimentos. Isso ocorreu nesta semana após a liberação do governo israelense para o lançamento de alimentos com paraquedas a partir de aviões. Mas muitos pacotes terminaram nas águas do Mediterrâneo, destruindo mantimentos como farinha e alimentos enlatados. ONGs, instituições e agências especializadas da ONU afirmam que o uso de paraquedas para lançar esse tipo de ajuda é mais caro, menos eficaz e mais perigoso do que o envio por estradas. E após um cyberataque, a companhia aérea russa Aeroflot cancelou 42 voos nesta semana. Esse tipo de ataque visa comprometer, danificar ou desabilitar sistemas informáticos, redes ou dispositivos digitais. As interrupções no tráfego aéreo na Rússia são frequentes há meses, especialmente pelos ataques de drones ucranianos em meio ao conflito entre os dois países. Mas este é o primeiro incidente causado por um cyberataque. E olha, novidade aqui na programação da TV Novo Tempo. A partir desse domingo, nós teremos modificação no horário da exibição do telejornal NT Sul, a nossa versão de fim de semana. Olha só, então a partir deste domingo, você que nos acompanhava às 11 horas da manhã no domingo, aqui na telinha da Novo Tempo, vai passar a nos acompanhar também no horário da semana, na hora do almoço, 12 horas, meio-dia. Essa equipe toda te aguarda com reportagens especiais, conteúdos que são úteis para o dia a dia. Então a gente te aguarda. Nas 11 horas da manhã, às 11 horas da manhã, a gente passa a ter o programa Anjos Empreendedores, que está estreando, inclusive, entrando em nossa grade de programação neste domingo. E logo depois do Anjos Empreendedores, nós teremos então o telejornal NT Sul Mais, a edição de fim de semana, também na hora do almoço aí. Reúna sua família, acompanhe a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, com muitas novidades para você na programação. Cachoeira do Sul será a capital do tradicionalismo gaúcho neste final de semana.
Acontece no Parque da Fenarroz o 73º Congresso Tradicionalista, realizado anualmente pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho. O evento, que define os rumos do MTG, reúne centenas de pessoas de todo o estado. O Bernardo Miller chega agora com mais detalhes. Cachoeira do Sul recebe nesse final de semana, Daniel, o 73º Congresso Tradicionalista, promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, na parceria então do MTG, 5ª Região Tradicionalista, onde está a Cachoeira do Sul, CTG Os Gaudérios, entidade aqui do nosso município e, obviamente, a participação, o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. Um evento muito importante que debate os rumos do movimento tradicionalista gaúcho, esse evento que aconteceu em Cachoeira do Sul no ano de 1959, lá no CTG Tropeiros da Lealdade, e agora retorna para acontecer aqui no Parque da Fenarroz. Ao meu lado, a coordenadora da 5ª Região Tradicionalista, Marisa Roça. Coordenadora, primeiramente, parabéns por esse evento aqui em Cachoeira do Sul, por esse evento aqui no Parque da Fenarroz. E para quem está em casa, o que é o Congresso Tradicionalista, o que vai ser debatido aqui durante o final de semana? Boa tarde. Então, aqui em Cachoeira do Sul, na Fenarroz, onde estamos neste momento, inicia amanhã o 73º Congresso Tradicionalista Gaúcho. E o que é o Congresso Tradicionalista? É o momento em que todos os tradicionalistas se encontram para debater teses, moções, os fundamentos do movimento como um todo. O nosso movimento, que ele é regrado por algumas diretrizes que sempre, então, são definidas neste congresso. Ele anteriormente acontecia no mês de janeiro de cada ano, e a partir do ano passado ele começou a acontecer no mês de julho. Estamos então considerando o último final de semana de julho, agosto agora, aqui em Cachoeira, para este grande encontro que temos as melhores expectativas. Como tu mesmo disseste, ele já aconteceu na 5ª Região, aqui na cidade de Cachoeira do Sul, e esperamos que seja um sucesso como foi aquele lá no início do movimento. Ok, tá certo. Importante ressaltar, a gente tem audiência, pessoal do Nordeste, do Norte, da região Sudeste, são aguardadas em torno de mais de 1.000 pessoas aqui em Cachoeira do Sul, coordenadora. E de fato, assim, a importância do movimento, para quem não é aqui de Cachoeira, não é do Rio Grande do Sul, o que é esse movimento tradicionalista gaúcho tão forte, tão presente em nosso cotidiano? O movimento tradicionalista gaúcho, ele hoje se firma como um dos pilares da nossa cultura. E ele representa a cultura gaúcha dentro do estado. O estado é dividido em 30 regiões tradicionalistas, 30 regiões que são definidas por aspectos sociais, geográficos e de afinidade cultural. Essas 30 regiões, então, se fazem representar aqui neste final de semana através de seus coordenadores, de suas equipes de trabalho e de suas entidades tradicionalistas, porque hoje temos no movimento mais de 1.700 CTGs, que são os Centros de Tradição Gaúcha. Essas entidades tradicionalistas se fazem representar num congresso através de delegados e congressistas. São os delegados indicados por cada patronagem que vão ter o direito de votar todas as questões que estão sendo debatidas aqui. Então, eu costumo dizer que dos pilares mais democráticos hoje é o movimento, porque nós temos a cada momento, a cada ano, a oportunidade de votar questões e de propor alterações no nosso estatuto, no nosso regulamento. Então agora, como eu disse, aqui neste final de semana, esperamos em torno de 2.000 pessoas para este grande debate, onde ele vai definir os rumos do próximo ano, onde inclusive um dos pontos principais é a escolha do tema anual. Esse tema anual, ele é trabalhado a partir de 2026, onde todas as ações
do movimento, das prendas e peões, vão usar como norte esse tema que será aprovado aqui. Inclusive, nós temos 4 temas sendo colocados para apreciação, então, dos delegados, e um dos temas anuais é uma proposição do nosso primeiro peão farroupilha aqui da região, que é de Cachoeira do Sul, que é dos Gaudérios, que é o Lucas Tati. E esse tema, então, vem para apreciação e esperamos que ele seja aprovado, porque ele contempla diversos aspectos da nossa cultura, dando possibilidade de que o trabalho se desenvolva em diferentes frentes. Ok, tá certo. Inclusive a gente compartilha aqui o tema do cachoeirense Lucas, que traz essa reflexão aqui importante para o congresso que se inicia então nesse final de semana, e acredito que uma satisfação como coordenadora ter alguém da 5ª Região e de Cachoeira do Sul, talvez um dos momentos mais aguardados do congresso, que é a escolha do tema, né? Sim, com certeza. É uma honra para nós que o nosso primeiro peão farroupilha tenha feito um trabalho, um estudo e tenha apresentado esse tema para que seja debatido. Como eu disse, a nossa expectativa é que ele seja aprovado e a partir então de janeiro de 2026 vamos trabalhar em cima de todas as ações de cultura do movimento dentro do Rio Grande do Sul serão trabalhadas em cima deste tema. Além das discussões que um congresso ele aborda, a economia também na cidade ela muda, né? A gente sabe que os hotéis estão já reservados, lotados, as próprias entidades vão receber delegações de todo o estado. É um evento que movimenta a cidade, né? Todos os eventos que envolvem o tradicionalismo gaúcho, eles têm uma importância muito grande para a comunidade que abriga o evento. E aqui não poderia ser diferente. O congresso é talvez o 3º maior evento do movimento no ano. E trazer para Cachoeira do Sul era uma aspiração, era um desejo da nossa coordenadoria, junto com o nosso vice-coordenador, o Júlio Modesto, que também é aqui de Cachoeira. Então temos grandes laços, a 5ª Região aqui dentro da cidade de Cachoeira do Sul. E um dos objetivos era esse, movimentar a comunidade tradicionalista aqui no município e também observar esse aspecto, né, da cultura e financeira, porque movimenta realmente a economia local, é bem atingida com isso. Ok, obrigado coordenador e bom evento final de semana. Muito obrigada, esperamos a todos aqui neste final de semana, porque com certeza será um grande congresso. Já foi um grande congresso lá em 59, aqui se fundamentou algumas bases do movimento, foi aqui que foi escolhido o patrono do movimento tradicionalista, Sesimbra Jacques, e tantas outras ações que partiram daqui. Aqui também foi definido o primeiro conselho coordenador do movimento, foi a partir de Cachoeira do Sul que se estabeleceu o movimento como instituição. Ok, tá certo. Então, Cachoeira do Sul, durante esse final de semana, se torna a capital do tradicionalismo. As definições do rumo do movimento tradicionalista gaúcho partem aqui de Cachoeira nesse final de semana com a 73ª edição do Congresso Tradicionalista Gaúcho. Tá bem, obrigado Bernardo pelas informações. A gente também valorizando aqui, né, as raízes gaúchas, um pouco da nossa cultura tão importante e que é tão marcante também, reconhecida nacional e internacionalmente. Vamos ver recadinhos agora aqui dos nossos telespectadores. Vamos para mais um bloco de interatividade. Muito obrigado a você que está escrevendo para a gente. Quero agradecer aqui a Rosemary Beck, Claudiano Santos, a Rosa está com a gente aqui também, Nazarena Azevedo. Obrigado a vocês pelos recadinhos. Aqui no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente a Suzana Hernandes. E ela manda aqui um boa tarde pra gente. E ela diz aqui, fim de semana com chuva de novo. Obrigado, Suzana. Obrigado pela participação com a gente. Vamos para a telinha? Número também na tela para você interagir. Número do nosso WhatsApp, 51997697129. Vamos ver quem fala com a gente aqui. O Sérgio Bachmann está mandando mensagem. Ele diz o seguinte, estou desde janeiro na espera por uma cirurgia. Com um baita hospital aqui, fui encaminhado para a cidade de Encruzilhada. O procedimento que preciso é simples, mas particular custa R$7.000.
Obrigado, Sérgio, pela tua mensagem. Se quiser mandar mais detalhes, inclusive, para a gente verificar, entender do que se trata, né? Mas lamentamos por essa espera toda. E o que a gente vem falando, inclusive, sobre saúde pública. Muitas vezes a gente vai atrás, cobra em muitas situações e quem está ali naquela espera por um exame, por um procedimento, está na ansiedade e precisa isso o quanto antes. E a gente não deveria, por parte do poder público, ter que fazer essa via toda vez que se precisa de um procedimento. As coisas deveriam fluir um pouco mais, mas a realidade tem sido bem diferente, infelizmente, né? Então a gente faz questão de trazer também esses casos, os relatos, cobrar a explicação na esperança de que algum dia a gente possa ter a saúde pública funcionando adequadamente, na velocidade que as pessoas precisam, né? Obrigado, Sérgio. Boa sorte também nessa busca tão importante para que esse procedimento possa ser realizado. Mais recados aqui. Carlos Roberto está acompanhando a programação em Blumenau, Santa Catarina. Estou assistindo o jornal. Se puder, manda um abraço para mim, Daniel. Abraço mandado. Tudo de bom para ti aí, Carlos, para tua família também. Ficamos muito felizes pela companhia, tá bom? Mais recadinhos, a Isabel. Quero parabenizar meu sobrinho Fernando Machado pela colação de grau em Engenharia Elétrica pela UFSM Cachoeira, que é a Universidade Federal de Santa Maria, e também pelo seu aniversário, que será no próximo domingo. Grande abraço, então, para o Fernando. Felicidades pelo aniversário que está chegando e também por esse momento tão importante, tão marcante da vida, que é a colação de grau, tendo aí a sua formação acadêmica, né, o ensino superior. Obrigado, Isabel, pela tua participação. Também aqui o recado do Tiago Nunes, aqui de Cachoeira do Sul. Ele está falando de um assunto que a gente vem abordando já há algum tempo, que é a questão da Ponte do Fandango, estrutura sobre o rio Jacuí, e que fica aí na BR-153, acesso à Cachoeira do Sul. Sobre o assunto da elevação da ponte, eu concordo, mas devem ser feitas galerias por debaixo da faixa para maior escoamento da água, pois se ficar represada como é hoje, os moradores da Ferreira, por exemplo, terão que abandonar suas casas, diz aqui o Tiago. Obrigado, Tiago, também pela tua mensagem. Assunto que a gente segue acompanhando aqui no município de Cachoeira do Sul. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Outras informações você pode ver em nossas redes sociais para rever, inclusive, os conteúdos de hoje. Basta você acessar, por exemplo, o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, ou ainda o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Aproveito para destacar também que o nosso encontro do domingo passa a ser a partir deste domingo, ao meio-dia. Nosso horário era às 11 horas da manhã, passa agora ao nosso horário convencional, horário da semana, que é também ao meio-dia. No domingo tem a nossa edição especial e eu já convido você para ficar ligado na programação da Novo Tempo. Nesse fim de semana também tem estreia de um novo programa, Anjos Empreendedores, às 11 horas da manhã, programa que está incrível, você de casa não pode perder. E logo na sequência, ao meio-dia, o Jornal NT Sul, nossa versão de fim de semana, que também traz reportagens especiais, informações úteis para o seu dia a dia no nosso fim de semana juntos. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Bom fim de semana para você. Tchau!